Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. E hoje, vamos bater um papo aqui, trouxe 2 parceiros de longa data aqui da Start Econ para a gente falar sobre métricas, né, de e-commerce. Todo mundo conhece, fala sobre métricas, CAC, ROI, ROAS, mas nem todo mundo sabe aproveitar e analisar isso de forma mais profunda para poder potencializar ali, cada vez mais as suas operações, né? Escalar as operações. E hoje a gente quer aprofundar um pouco nesse assunto aqui. Eu trouxe para bater esse papo, né? Eu trouxe aqui o Mário Marcottia, da Compra Rápida. Se apresenta para quem não te conhece ainda, Mário. Obrigadão aí pelo convite mais uma vez aqui, Jorge. Sou o Mário, sou o CEO, fundador da Compra Rápida e acho que estou muito animado com esse papo, falar sobre um assunto que eu gosto muito, sou engenheiro de formação, então adoro números, então vamos aprofundar nas métricas e olhar aí o que fazer para melhorar as operações. Maravilha. E estou aqui também com o Ulisses Vicente, que é especialista em e-commerce. Se apresenta para quem não te conhece, Ulisses. E aí, Jorge, de longa data mesmo, né? A gente já trabalha há muito tempo junto. Meu nome é Ulisses, eu estou há 12 anos no e-commerce. Hoje estou como consultor de e-commerce, né? Trabalhando com pequenas e médias empresas. Minha última experiência foi na Wipink, então todo mundo fica perguntando. A principal pergunta que eu escuto é: o que a Wipink faz para vender tanto? Né? Então a ideia é de falar um pouquinho de métricas, vou falar um pouquinho do que aconteceu na Wipink e outras experiências que eu tive aí para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Né? Maravilha. E já para começar esse papo, quero perguntar para você, quais são os indicadores que todo gestor de e-commerce tem que olhar ali obrigatoriamente? Tem alguns, né, Jorge? Principalmente dependendo do segmento que você tiver. Moda, por exemplo, olha alguns indicadores. Quando a gente fala de suplementos, olha outros indicadores. Mas ali é o taxa de conversão, quantos acessos tem, ticket médio, valor de compra, enfim. São alguns macros que a gente olha, LTV, CAC, que fazem a operação no final dar o verde ou não. Né? Então, nesse bate-papo a gente vai conseguir falar sobre segmentos, quais segmentos que olham. A gente estava falando, né, Mário, sobre devolução. Né? Tem principalmente moda, que não olha muito para a devolução. E quando você tem 20%, 12%, 18% de devolução, você pensa que seu faturamento está alto, mas está comendo a tua margem. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pô, legal. Mário, e desses indicadores, quais são os que a galera mais acompanha, que através da Compra Rápida você consegue ter esses dados, né? E qual que a galera mais acompanha e também qual que a galera mais negligencia, né? Cara, esse assunto, como eu falei, é um assunto que me anima muito, porque é uma infinidade de métricas que você pode olhar. No fim, taxa de conversão, grande maioria dos e-commerces olham. Número de visitas, ticket médio, são indicadores que comumente são olhados. Os que a gente mais vê serem negligenciados e que, na minha visão, são até mais importantes do que esses, são LTV, especialmente olhando com o CAC, acho que é importante a gente aprofundar nele aqui, e também a parte de ROAS e ROI, que às vezes eu vejo os e-commerces se confundindo um pouco em diferentes iniciativas e que isso pode gerar ou não conclusões erradas no dia a dia, né? Mas principalmente esses. Ulisses, o CAC, hoje os gestores, né, eles estão, na sua visão, trabalhando bem esse indicador ou tem como buscar diminuir o CAC aí, mesmo sabendo que
tá cada dia mais caro a mídia e a aquisição de clientes, né? Olham sim, Jorge, mas olham de uma forma muito macro, né? O custo de aquisição por cliente e não está separando isso, estava conversando com o Mário, não separa isso por canal. Porque às vezes você tem um canal que tem um custo de aquisição maior, só que o tempo desse cliente na base, ele é muito maior também. Então ele vai fazer 2, 3 compras com você no ano. Então se você trabalha muita promoção, é um cliente que vai comprar uma vez contigo e provavelmente não vai voltar mais, enquanto você não der uma promoção para ele. Então a gente olha muito isso, não só o custo de aquisição por cliente, mas o custo de aquisição por cliente por canal e quantas vezes esse cliente volta a comprar contigo. Então é muito generalista você olhar isso sem olhar o canal. Porque às vezes você está pagando mais para trazer um cliente, mas ele está te trazendo muito mais resultado no final, né? E quando a gente fala também de setores, né, Mário? Tem setores de moda, por exemplo, que o cliente compra mais vezes por ano. Né? O setor de pet shop, o cliente compra mais vezes por ano. O setor de cosméticos, o setor de suplementos, enfim. Tem que olhar muito bem o teu setor, quantas vezes esse cliente poderia comprar contigo, né? E quais ações você está fazendo isso. E que tipo de ações você está fazendo para trazer esse cliente novamente, né? Pegando esse gancho do Ulisses, muitas vezes, quando a gente fala de LTV principalmente, né? Ele basicamente tem 2 variáveis que impactam, né? Que é quanto o cliente vai gastar com você ao longo do tempo, isso depende do ticket médio daquele cliente e de quantas vezes ele vai voltar. Então, é muito comum a gente ver operações que olham o CAC de forma única. Então, tenho que diminuir meu CAC, vou testar campanha em diversos canais, às vezes até coordena isso como diretriz para a agência. A gente vai rodar aqui 10 canais diferentes. O que tiver o menor custo por cliente, a gente vai investir e aumentar a mídia ali. Qual que é o problema? Imagina que você roda uma campanha, por exemplo, no TikTok, só que todos os clientes que vêm ali são de um menor poder aquisitivo, ou seja, vão ter cestas com menor ticket médio, e além disso vão voltar menos na tua loja porque estão muito amarrados à promoção. Ele pode ser um CAC que é 50% menor que outro canal, mas às vezes o LTV é 1/3, 1/4. Então, por isso que eu concordo 100% com isso, a gente tem que olhar por canal. O ideal é você sempre pensar, né? E claro que é uma análise mais complexa, não é toda operação que chega nesse nível, mas vale tentar encaixar isso. Olhando para TikTok, as pessoas que vêm, quantas vezes elas recompram? Qual o ticket médio desse canal? Facebook, Google. Porque com isso você consegue ter uma decisão muito mais assertiva de falar, meu LTV sobre CAC no TikTok tá 1,5. No Facebook tá 4. Por quê? Porque às vezes está vindo um cliente que tem muito maior poder aquisitivo, que vai pegar cestas maiores no teu site e que vai voltar muito mais vezes. Então, não só ter a visão, né, falando agora de LTV, de como eu faço meu cliente voltar mais, mas às vezes como eu acho a pessoa que naturalmente já voltaria mais no meu site. Que às vezes a gente para nessa primeira etapa, fala, o que eu posso fazer de iniciativa para trazer aquela pessoa várias vezes. Se é a pessoa errada, ela não vai voltar. Então, trabalhar essas duas coisas em conjunto. Legal. E olhar canais diferentes, Jorge. Por exemplo, eu estou prestando serviço para uma empresa de moda de festa. E eu trabalho muito bem no Pinterest. Não é todo mundo que faz investimentos no Pinterest, né? O CAC lá é mais alto, só que o ticket lá é maior também. Então é importante eu testar diferentes canais. Campanhas com influenciadores. Geralmente as empresas não olham o CAC para o influenciador. Eu vou pagar 10 mil para o influenciador, não trouxe lá 100 vendas, e qual foi o CAC desse canal? Né? Então as empresas precisam começar a olhar. Isso é CAC também. Você está colocando um valor para trazer esse influenciador para fazer o marketing da tua empresa e ele vai trazer vendas. Quanto foi o custo? Quanto que foi, né? Exatamente. E como fazer para... Eu vou fazer o papel aqui de quem não sabe nada, tá? Eu vou fazer perguntas justamente para vocês aprofundarem, para quem tá vendo a gente aí poder realmente pegar as informações aqui e aplicar na operação. Como que o gestor pode fazer para trabalhar esse CAC de forma que ele consiga trazer o cliente correto, né, para o segmento dele? Teste. Tem que testar. Campanhas diferentes,
anúncios diferentes, canais diferentes. Eu gosto muito de separar uma verba. Eu sei que funciona Meta e Google, né? São os dois que funcionam mais. Mas eu deixo pelo menos 20% da minha verba para testar coisas novas. Como eu te falei, o Pinterest foi uma grata surpresa. Quando eu coloquei lá e vi que o CAC era mais baixo, o ticket médio maior, eu comecei a aprofundar as minhas campanhas dentro do Pinterest, né? Então, o que eu dou de sugestão é teste, pega uma parte da tua verba, mesmo que não seja muita, e testa outros canais, testa outras formas de anunciar o teu produto para você tentar diminuir esse CAC. Porque se você faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre, você vai ter o mesmo resultado. Exatamente. Então, é testar. E a segunda metade é medir. Sei que eu adoro falar isso para todo mundo, mas no fim é isso. Metodologicamente falando, é entender quais e-mails compraram a partir daquele canal e eu traquear esses e-mails ao longo do tempo. Óbvio, você precisa dar um tempo, não é uma percepção imediata. Mas quem veio do Facebook ao longo de um ano, comprou quantas vezes? Quem veio do Google? Quem veio do Pinterest? Quem eu mandei uma carta? Quantas vezes comprou? Qual foi o ticket médio? E aí focar nos clientes que estão dando mais retorno para a tua marca. Em cima deles, provavelmente vai ser muito mais efetivo depois fazer ações de retorno, fazer ações presenciais e todas as outras que a gente ouve muito falar para aumento de LTV, mas às vezes aplicadas num cliente que só quer a promoção e acabou, e que não é esse cara que vai aumentar a lucratividade da tua marca. Legal. Sem dúvida. E o CRM tem que estar muito afiado, né, Mário? É você entender mesmo o comportamento da tua base. Por exemplo, suplemento você sabe que todo mês ele precisa comprar. Ou você vai vender um kit para ele de 3 meses, de 6 meses, ou se você vendeu para um mês, você vai ter que ter um e-mail marketing, um WhatsApp, lembrando ali, olha ali, Jorge, tá acabando o teu suplemento. Tá aqui 10%. Fazer uma recorrência com esse, exatamente, com esse cliente. Exatamente. Ter uma régua de CRM, ter uma estratégia de CRM ajuda muito no CAC, porque o cliente já está na tua base, né? Você não precisa ir buscar ele no mercado. Trabalhar melhor o LTV, né? Sem dúvida. E quais são as principais métricas aí que o gestor precisa estar sempre olhando e qual a melhor forma de medir essas métricas? Legal, eu posso puxar essa aqui, né? Eu tinha citado algumas ali no começo, vou voltar nelas, né? Além do LTV e CAC que a gente discorreu agora, outra que eu vejo muita gente fazendo confusão é o conceito de ROAS e de ROI. Já, claro, a maioria da audiência conhece, mas especificando. ROAS é o retorno em receita de todo e qualquer gasto de campanha dividido pelo montante da campanha. Desculpa. A receita da campanha dividido pelo montante da campanha. O que isso quer dizer? Se eu rodei uma campanha de Google e vendi total o triplo do que foi só o Google, eu deveria pegar só o pedaço de Google e dividir pelo meu investimento em Google. A gente às vezes vê pessoal colocando orgânico na conta total e isso gera um problemão. O ROI, por outro lado, é o retorno de investimento genérico. Isso aqui você pode falar para o total da tua operação, você pode falar para produtos específicos na hora de avaliar. Então, um jeito de usar ROI é, por exemplo, dizer, essa aqui é a receita total do meu site, esse aqui é meu investimento total para adquirir essa receita, então eu vou juntar todos os canais, vou pegar as ferramentas que eu uso, colocar o custo nisso aqui também, e eu vou ter o ROI da minha operação. Tem outro jeito de olhar, que aí é um pouco mais complexo, mas que é bem interessante de se pensar, que é você entender, caso eu plugue uma iniciativa nova no meu site, o que isso vai me trazer de receita adicional e qual deveria ser o custo que eu considero nessa ferramenta. Então, vou dar um exemplo que eu vejo a conta sendo feita às vezes errado, muitas vezes no mercado. Recuperação de carrinho. Vamos pensar assim, imagina que você investe 20 mil reais numa ferramenta de recuperação de carrinho. Se aquilo te traz 100 mil de receita, se você for calcular o ROI de receita, ele vai ser de 5. Só que se você for calcular o ROI da sua lucratividade, o retorno em lucro da tua operação, uma coisa importante é, por exemplo, aquela venda ela foi uma venda marginal. O que isso que ela quer dizer? É uma venda que ela não aconteceria, independente do que você já rodou de campanha antes. Então, cada nova venda que entra por aquela ferramenta deveria ser pensada sem o custo, os 10 a 30% ali de campanha no começo do funil. Então, na prática, é uma venda que está te trazendo muito mais lucro do que as vendas que já vieram da campanha. Então, isso é um olhar que às vezes as operações não têm, de olha, vou trazer isso aqui, mas na verdade já tive o custo da campanha, vai ser um custo adicional. Na prática, você está trazendo um produto adicional na tua venda com uma margem muito maior. Às vezes a gente está falando de um segmento que tem 15% de lucro na ponta, que gasta 30% em campanha.
Então, cada venda adicional que aquele serviço trouxer, sem esse custo de marketing, ele triplicou a margem de lucro dele. Então, às vezes, essa venda adicional contribui muito mais para a saúde da tua operação do que dobrar o investimento em Google ou qualquer outra iniciativa aqui no começo do funil. Pô, show. E eu vejo muita agência apresentando o ROAS como ROI. Né? Então, desculpa, apresentando o ROI como ROAS. Então, se você teve 1 milhão de faturamento naquele mês, aí você aportou 200 mil, só que você trouxe, desses 200 mil, o ROAS foi 500, né? Ele trouxe 500 mil de faturamento. E ele fala, não, meu ROAS foi 200 para 1 milhão. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quem está começando agora no e-commerce, na operação, quando a agência vem falar de ROAS, é o retorno sobre a campanha. Então tem que ver o faturamento de quanto aquela campanha trouxe sobre o aportado, né? E não no geral. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a agência adora fazer isso para dizer que maximizar resultado, maximizar, né? O resultado. Coloca o orgânico na conta. Não, coloca tudo. Coloca o direto, orgânico, redes sociais. O gestor ele tem que estar atento, atento. E saber exatamente como medir essas métricas aí, né? Tem que estar bem atento. Isso a gente tem até um parceiro aqui que nos próximos episódios a gente vai gravar com ele para falar sobre justamente essa gestão de dados. Logo mais, para quem está assistindo aí, acompanha os próximos episódios também. O BI é super importante. E uma coisa que o Mário falou, só para complementar, Jorge, sim. O order bump é super importante, né? De você conseguir trazer mais, a gente chama de produtos por atendimento, né? Aumentar o PA. Acho que a compra rápida faz isso muito bem. De no final, quando o cliente está comprando, você oferecer alguma coisa a mais para ele. Porque você aumenta o seu ticket médio, você aumenta a lucratividade daquela operação. Aí o Mário pode até falar melhor do que eu, mas não é todo mundo que faz isso, né? De oferecer outros produtos para o cliente. Ele compra um produto ali, vai embora e não sabe que tem um complemento, ou um acessório, ou um acessório. Falando de pet shop, comprou a ração, pode comprar aquele sachêzinho que pode colocar junto com a ração. Moda, um acessório, uma pulseira, uma bolsa, enfim. O Mário tem vários exemplos, acho que, por exemplo, tênis, meia, assim, tem vários exemplos de complementariedade. E é exatamente isso. É um caso que ilustra o que a gente acabou de discutir, que é o cliente já está, muitas vezes, no checkout, já teve o custo de campanha, já passou por toda a fricção, está pagando, você tem a chance de, com um clique, aumentar o carrinho dele. Normalmente a oferta vai ter um ticket menor do que a cesta, né? Isso é natural. Sim. Mas, por exemplo, em 10% dos teus pedidos, adicionar um item que tem margem de 80%. Exato. Então, isso às vezes contribui, dependendo da tua operação, tanto quanto os itens que estão na cesta. Dependendo da margem de cada item, você consegue ter um impacto enorme na tua operação. E, de novo, você tem que saber qual métrica você divide e como divide, para você ter essa visão clara de quanto lucro de fato aquilo está me trazendo, e não uma perspectiva de, mas é só 10% a mais. Cara, é 10%, mas com uma margem muito maior. Uma margem muito maior, né? Exatamente. Não é só 10%, né? Pode ser 30%, 40% de lucro adicional. Sem dúvida, é onde vai fazer o teu maior faturamento ali quando a gente fala de margem, né? Pãozinho da padaria, né? O pão da padaria, a margem é baixa, mas o que ele compra junto ali, os frios e tudo mais, é o que vai te trazer lucratividade. No cinema, o ingresso não traz lucratividade nenhuma para o cinema, mas a pipoca e o refrigerante, sim. Exatamente. É um pouco disso. E falando um pouco de LTV, que a gente sabe que a galera ainda não trabalha tanto esse indicador, né? Quais são as principais falhas nisso que você vê hoje, que os gestores deixam passar, nessa questão de manter o cliente? Já tem o cliente na base, mas não trabalha esse cliente. E o que fazer, né, pra gente... Eu dou um exemplo das telefônicas, cara. A Claro, por exemplo, Claro, Vivo, que oferece um grande pacote para você vir para a operação, né? Vir comprar um plano deles. Mas o cliente que está ali, ele não tem essa facilidade. Então, eu acho que o grande erro das operações hoje é isso. É oferecer muita coisa para cliente novo e o cliente que está na base, ele fica meio assim, poxa, por que eu não posso ter esse benefício? Às vezes você nem pode, né? Você nem pode. Não, você vê que a promoção existe e fala, não, é só para cliente novo. É só para cliente novo. Então é ter mais carinho com esse cliente. Às vezes fazer uma pré-venda para esse cliente, dar um desconto diferente para que esse cliente... Porque se você for colocar no ponta do lápis, quanto que você vai gastar, qual que é o CAC para trazer esse cliente? Se você der isso aí metade em desconto para ele, já fica feliz. Né? E você tem lucratividade, porque você não vai trazer ele como um cliente novo. Sim, sim. Né? Então é isso, é cuidar com mais carinho da tua base do que ficar dando muitos benefícios para cliente novo.
E pela compra rápida você consegue acompanhar lá as recompras, né? O lojista hoje, o gestor, ele tá olhando bastante para esse indicador ou ainda é um indicador muito negligenciado? Diria que varia bastante, viu, Jorge? A gente vê operações que têm um conhecimento muito profundo da taxa de recompra e quem está recomprando, que é justamente essa visão, quanto gasta quem recompra. Tem outras operações que não, que às vezes acabam olhando como um número mais macro. Ah, eu tenho 30% de recompra. Mas o que isso quer dizer? Pode ser recompra nos últimos 30 dias, pode ser do total da minha base, quantos por cento estão recomprando. Então, às vezes, eu não vejo essa granularidade acontecendo de pegar uma análise que faça sentido em relação à recompra, olhando o ticket médio, olhando recorrência de compra de fato do usuário que você quer investir. Mas sim, pelo menos num nível mais básico, vejo que a maioria das operações acompanham e traqueiam, né? Porque acho que esse conhecimento é muito difundido no meio de e-commerce, principalmente nas melhores operações. O cliente que já comprou com você tende a ser muito mais barato de você trazer de novo. Dúvida. Mas aí está a questão. Tem muita gente que comprou com você. Quem são as pessoas que valem a pena serem trazidas de volta? E tudo depende também do teu setor, né? Em que mercado que eu estou inserido, qual que é a frequência. Quando a gente fala de pet shop, a frequência é de 30 dias, porque toda vez tem que comprar ração. Tem mercado que a frequência é trimestral, porque às vezes você vender um kit para ele para 3 meses, daqui 3 meses você vai acionar ele. Tem mercado que é semestral. Com esse cliente que eu estou trabalhando agora, que é moda festa, é difícil você ter que comprar mais de um vestido de festa por ano, porque você tem um casamento, tem uma formatura, e aí o que a gente está fazendo? Produtos casuais para que ele possa voltar e comprar outro produto. Né? Comprar um top, comprar uma bermuda, enfim, comprar algo que é mais casual do dia a dia. Porque se você ficar refém do vestido de festa, a recompra vai ser muito baixa. Então, tem que olhar o teu negócio, né? Quanto tempo esse cliente vai gastar? Cosmético, por exemplo, batom dura um certo tempo, um creme para rosto dura outro certo tempo. Então, é entender muito do teu negócio para você acionar aquele cliente no momento que acabar aquele produto e conseguir fazer uma revenda para ele. Alguns negócios até cabe uma recorrência, né? Já deixa uma recorrência. Exato. Poxa, a Cobase faz muito bem isso, né? Eu tenho cachorro, não sei se vocês têm, mas todo mês ele me lembra, depois que eu faço uma compra, olha, tá acabando a ração do teu cachorro. Você não quer comprar aqui com 10% de desconto? Ou você vai ganhar um brinde X, ou você tem um bônus, né, de cashback para compra, e todo mês eles estão me lembrando. E acho que o interessante aqui é você colocar em perspectiva. Um exemplo que eu acho muito interessante é do Airbnb. O Airbnb, na época que eu vi essa métrica, as pessoas, na média, reservavam uma vez por ano. Então, se na média teus clientes estão reservando uma vez por ano, o que eu faço para eles reservarem a cada 11 meses? Analogamente, se naturalmente meu cliente compra de 30 em 30 dias, o que eu faço para ele comprar de 27 em 27? Então, tem que ter essa perspectiva, porque senão você pode acabar se frustrando de, olha, meu ciclo é muito longo. Às vezes é inerente do teu mercado. Mas dentro do possível, como que eu consigo melhorar um pouquinho? É melhorando minha comunicação? É analisando melhor os dados e mandando a comunicação para o cliente certo? Então, eu acho que tem muito nos dados que te ajuda a tomar essas decisões de forma correta e que acaba sendo negligenciado muitas vezes. Então, se tem uma recomendação que eu poderia dar é para todos os gestores e gestoras de e-commerce por aí, quando tiverem um tempinho, aprofundarem nessas poucas métricas que a gente está falando, porque elas têm assim, a chance de duplicar teu negócio. Não é um negócio que vai aumentar um pouquinho. Se você entender isso profundamente, investir o tempo correto e perceber, às vezes vai te dar um estalo de, cara, esse canal aqui traz os melhores clientes para minha loja. Você vai aumentar, dobrar, triplicar a verba naquele canal e às vezes o seu negócio vai duplicar, triplicar junto. Exato. E você tem 2 ganhos aí, né? Que é o aumento de faturamento e se você tiver com uma operação muito redonda, a diminuição dos seus gastos com campanha. Né? Porque aí você pode testar mais, testar outros canais, porque você está conseguindo trazer mais faturamento de clientes que já são da tua base. Né? Com certeza. E depois, você ainda aumentando a base, você consegue trabalhar melhor o LTV, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. E aí é mais conhecimento da tua base também. Né? Quando você conhece a tua base, conhece o teu produto, você consegue trabalhar muito melhor a LTV. Né? E uma pergunta para você, Ulisses. O que são as coisas que podem prejudicar a experiência do cliente e assim prejudicando também o LTV? Boa. Jorge, vou dar um exemplo de moda, devolução.
Então, nesse cliente que eu estou atendendo agora, começou a vir uma moda da Europa de você comprar produtos iguais de cores diferentes e devolver. Então, você compra 3 vestidos, um azul, um vermelho e um preto. Gostou do preto, devolve os 2. Então, se você teve um faturamento de 1 milhão e tem uma devolução de 20%, na verdade, você tem 800 mil líquido. E aí você está falando, não, faturei 1 milhão esse mês e não está olhando esse indicador. Então, é super importante. E aí, vamos falar para cada negócio, né? Tem negócio que não tem devolução. A gente estava falando de ração, por exemplo, Sim. é difícil ter essa devolução. Mas para moda, por exemplo, tem bastante. Tem bastante. É grande. Né? Então, Precisa olhar bastante para esse indicador. Esse indicador. Devolução é uma coisa que onera bastante. E aí o Mário estava falando também de quebra de estoque, né, Mário? Uma coisa que a gente vê muito frequentemente acontecer, às vezes, por exemplo, até como a experiência do site é montada, se prioriza colocar produtos que mais vendem na área mais nobre da home. Sem dúvida. É natural isso, porque você sabe que é um produto que tem um apelo com a tua audiência, então você coloca ele ali. Qual que é o problema? Muitas vezes o produto que mais vende é o que mais tem quebra. Então, quando você tem ali um pico de vendas, às vezes você se coloca numa situação, se você não revisa isso com frequência, e que o mais normal é não revisar, que você está promovendo um produto na área mais nobre da tua home, onde tem mais cliques, e a pessoa vai entrar na página de produto para perceber que só tem o tamanho GG, quando a gente fala de vestuário, por exemplo, que só tem o PP. E para a grande maioria das pessoas, aquele tamanho não vai servir. Então, vale ter essa atenção, principalmente negócios que têm uma proximidade com a quebra, de não deixar alavancas bobas, como isso, por exemplo, da priorização dentro da home, destruírem a experiência dos clientes. Porque pensa assim, se na média o teu cliente acessa 3 páginas de produto para fazer uma compra, as 3 primeiras páginas que a pessoa acessou estão com quebra de grade. Qual que é a impressão que fica? Ah, não tem o meu tamanho, depois eu volto. Essa loja não tem nada. Essa loja não tem nada, né? O depois eu volto, essa pessoa provavelmente não vai comprar. Que é até o que a gente vê muito na experiência de checkout, né? Segmentos que têm um maior apelo à emoção tendem a ter um vínculo muito maior da conversão com a experiência de compra. Outros, por exemplo, a gente fala de móveis, talvez não seja tão impactante porque o preço pesa muito. Mas em outros, onde, por exemplo, cosméticos, que tem ali o desejo, você ter uma boa experiência faz total diferença em você vender bem e, no fim, não perder aquele cliente no momento que ele já topou comprar da tua marca. Cara, a quebra é uma coisa que faz o cara ir embora da sua loja, né, meu? Mata a experiência totalmente. Eu tenho a experiência recente que eu fui comprar um tênis e tava procurando esse tênis. Procurei em umas 3 lojas aí bem conhecidas aí do mercado, né, no e-commerce, e não tinha o meu número. Eu procurei no Google, cliquei lá no anúncio deles, fiz todo o processo, quando chega lá na página do produto não tem meu número. Escolhe a cor, escolhe tudo, não tem. Aí você abandona na hora, você vai embora. Véio. E a experiência do cliente depois do boca a boca, ele vai falar, putz, eu fui na loja X e nunca não tem nada. Nunca tem. E aí puxa um gancho que a gente estava conversando, que é NPS, né? NPS é um indicador extremamente importante, porque ele está totalmente ligado à LTV. Se é um cliente que avalia muito bem a tua loja, ele voltar a comprar contigo tem muito mais força do que ele avaliar mal a tua loja. E aí eu digo de experiência como um todo. Desde a compra, a entrega, atendimento, enfim. Ele precisa avaliar bem a tua loja e você precisa medir isso. Existem ferramentas no mercado, eu gosto muito da TrustFox, porque ela já faz a avaliação do produto, a avaliação da tua loja, a NPS, e aí você consegue medir o calor da tua loja, se você está indo bem ou não na experiência como um todo. Se ele encontrou fácil o produto dele, se tem a numeração que ele procurou, enfim. É importante medir isso porque ele está totalmente ligado à LTV. Lojas que têm NPS baixo, a LTV provavelmente também é baixo. Exatamente. Até um ponto que várias lojas nos trouxeram, a gente incorporou feedback de compra no próprio checkout para conseguir dar insumos do que está funcionando, o que não está funcionando, e saem diversos insights disso. Às vezes, por exemplo, se tem muita reclamação de preço de frete, você aumenta um pouquinho o preço dos produtos, reduz o frete, tendência a conversão a aumentar, consequentemente o LTV vai aumentar, porque não fica aquela impressão de, nossa, frete foi caro, eu não vou voltar nessa loja. Então tem várias nuances pequenas que quando você acompanha de perto, você vê que impactam diretamente. Realmente, frete caro é uma coisa que faz a pessoa abandonar a compra ali. Isso aí
acontece muito. E aí tem outras coisas que são importantes ser medidas, né? Por exemplo, abandono de carrinho, né, Mário? A gente estava falando sobre isso. Não sei se todas as lojas acompanham na ferro e fogo quanto está abandonando, porque o que você vende, você sabe. Agora, e o que você não vende? Por que você deixou de vender? E esse é um indicador super importante. Então, às vezes, você colocar uma pesquisa via um Hotjar no teu site, tipo, você encontrou o produto que você queria? Se você não encontrou, o que você não encontrou? Foi a numeração? Foi a cor? Para começar a te dar insight, e isso tudo é indicador, né? Que a gente está falando. Isso tudo é métrica para você puxar e depois conseguir melhorar a experiência do cliente. Né? E o cliente, ele responde essa... Ele responde. Porque ele tá com um sentimento... Quando ele não encontra o que ele quer reclamar com alguém. Ele fica frustrado. Ele quer descarregar essa frustração de alguma forma. E ele responde isso porque ele sente que ele tá reclamando com alguém ali. Exato. Né, passando a frustração dele pra frente. E essa pergunta é difícil de responder, né? Porque são vários fatores que podem fazer você não vender e abandonar o carrinho. É o frete caro, é o preço do produto caro, não ter o produto que ele procurou, a experiência do site não tá legal, a UX tá horrível, enfim. E se você pergunta pro cliente por que você não comprou, ele começa a te dar essas respostas, né? Além de você ver uma gravação de tela, porque isso é indicador. Você olhou a gravação, mapa de calor, tem uma série de coisas que se a gente for aprofundar, são indicador, tudo é indicador dentro de e-commerce, né? Que é importante olhar. Então, colocar uma gravação de tela, colocar um mapa de calor, para você sentir aonde o cliente está clicando mais, qual o produto, olhar GA4, quais são as páginas que são mais acessadas, quais são as páginas que têm maior saída e rejeição, qual é a página que converte mais. Tudo isso é indicador. Tem tanta coisa que a gente vai falar aqui, que a gente está falando, que assim, você precisa direcionar o cliente. Os principais são aqueles que a gente falou, mas tem outros que ele precisa olhar, né? E cada vez mais, né? Até você comentou com influenciadores. Muita gente não olha esses indicadores, né, dos influenciadores, quanto que isso está convertendo, se está compensando ou não, né? É o que o Mário falou, tem que medir, né? Não adianta só fazer ação. Ou ela vendeu, ou ela não vendeu, algum motivo teve, porque você vendeu muito ou porque você não vendeu nada. Então é super importante a gente colocar isso na ponta do lápis. E aí a gente estava falando ontem, né, Mário, quando a gente estava trocando, putz, sobre o que a gente vai falar? Dashboard. É colocar isso dentro da tua operação e mostrar para todo mundo, olha, nossa taxa de conversão é essa, nossos acessos são esses, os canais que mais trazem é esse, o que a gente pode fazer para melhorar esse canal, o que a gente pode fazer para melhorar essa página que os clientes estão entrando, estão consumindo a página, estão saindo sem comprar o produto. Porque aí você entende, é preço, é frete, é prazo de entrega, que são informações super importantes dentro da compra. Tem que ir no detalhe do detalhe, porque às vezes você está perdendo venda, você tem um produto bom, você tem um preço bom, mas você está perdendo por algum detalhe ali que você não está conseguindo olhar. E aí trazer aí ferramentas para dentro de casa, né? Eu tenho a Praxis, por exemplo, hoje, que eu uso, que traz todas essas informações. Frequência de compra, LTV, ticket médio, qual o canal que mais está vendendo. E são ferramentas que estão baratas hoje no mercado, né? Você não precisa ficar colocando um monte de Excel para quem não tem conhecimento. Joga tudo isso dentro de uma API, dentro do sistema, pega as suas campanhas, pega Google Analytics, pega a tua plataforma de e-commerce e ele já traz tudo pronto para você. Basta você analisar e fazer da melhor forma possível as ações. Muito show. E a compra rápida também consegue trazer bastante dados nesse sentido, né? Para ajudar os gestores aí. Acho que nosso dia a dia, assim, o meu pelo menos é 90% focado em métrica. Acho que por sermos, por natureza, uma empresa de checkout e recuperação com IA, tem muita métrica que a gente precisa acompanhar para entender isso. Então, a gente, na prática, respira checkout e é um negócio do teste, que o Ulisses falou. Você precisa conseguir testar hipóteses e medir se elas estão dando certo ou não. Se você não está olhando a métrica no primeiro lugar, você não sabe como que está a tua conversão por página, como que está a tua conversão de clientes específicos que usam um tipo de cupom, por exemplo, você não consegue mensurar e ter ideia se testar vai fazer sentido ou não. Porque o fim vai ser um sentimento. Será que funcionou? Será que não funcionou? E aí você acaba se baseando em uma ou duas opiniões do saque e, no fim, não é estatístico. E-commerce é extremamente estratégico. Sim. Para conseguir implementar a estratégia, é medir, testar. Medir, testar. Falando assim parece chato, mas no fim é isso que te dá resultado. Você tem que ser muito diligente de olhar ali o que está acontecendo, mensurar, pensar em jeitos de como melhorar e ir testando as hipóteses. O checkout das plataformas, eles são geralmente engessados, né? As pessoas não podem customizar ali de acordo com cada operação, cada segmento, né? Customizar de uma forma que consiga aproveitar melhor. Com a compra rápida,
os gestores têm essa possibilidade, né? É simples o gestor que quer testar a compra rápida, fazer esse teste com a compra rápida e o checkout que ele tem hoje lá da plataforma dele? 100%. Acho que até um ponto que a gente ouve muito é a plataforma recomenda que eu não mexa em checkout. A gente também recomenda. O checkout ele é super importante para a tua operação. Mexer ali, a chance de você tirar a estabilidade é alta. Por isso que nosso checkout ele é totalmente apartado da plataforma. Então a gente consegue controlar todo o ambiente de testes, garantir máxima qualidade. E, como eu falei, meu dia a dia é numérico, a gente faz tudo via teste AB. Então, na prática, o que nós fazemos com as lojas que trabalham com a gente, querem personalizar algum comportamento, a gente costuma apartar o fluxo, deixa um pedaço no fluxo atual, por exemplo, o nativo da plataforma, né? E a outra metade a gente deixa com a compra rápida. Então a gente consegue mensurar. Essas diferenças trazem quanto para a tua operação? Qual que é o ROI disso aqui? Que a gente está discutindo no começo. E no fim também poder fazer testes. Às vezes inverter uma ordem de meio de pagamento, aumenta o teu share de um meio de pagamento, reduz tua taxa e você às vezes não testa aquilo porque acha que não vai impactar nada. Então eu tenho muito essa cabeça de testagem. E incentivo toda e qualquer ferramenta ou ajuda externa que facilite na tua operação você testar coisas diferentes e mensurar o resultado que aquilo traz de fato. Pô, que show. E eu queria trazer uma coisa importante também, Jorge, porque a gente está falando só de métricas de venda, mas existem outras métricas que têm que ser medidas, né? Na WePink, por exemplo, o nosso problema não era vender, a gente estava falando sobre isso antes, né? O meu problema era quando eu entrego para esse cliente. Como que a gente está medindo se realmente o prazo que eu coloquei no checkout, ali no carrinho, eu estou cumprindo com o cliente? Eu estou fazendo 100% das minhas ações de entrega dentro do prazo? O produto está chegando perfeitamente para o cliente? Qual é o número de peças que estão voltando? Enfim, o meu saque está atendendo dentro de um TMA ok? Porque às vezes você conseguiu vender, o cliente não consegue falar contigo depois para fazer um elogio, fazer uma reclamação, fazer uma troca. Eu estou facilitando a troca desse cliente. Existem ferramentas no mercado que você não precisa falar com o atendente. Você coloca um troca e-commerce ali, o cliente vai lá com 2 cliques e ele consegue devolver para você. Com um código de reversa, isso chega no teu centro de distribuição. Então é importante começar a medir também depois que você vendeu para o cliente. Porque faz parte do NPS, faz parte da experiência de toda a compra. experiência e Exato. vai garantir o LTV, né? Exato. O que a gente está falando aqui de compra é uma parte do negócio. Existe a outra parte do negócio que é depois que eu vendi. Eu preciso continuar medindo se esse cliente está feliz e se realmente eu estou cumprindo com aquilo, porque é um contrato. Uma venda é um contrato que você faz, né? Comprei o produto, você me pagou e eu tenho que te entregar até o dia X. Essa cadeia está funcionando perfeitamente? Existem métricas para olhar isso. TMA de atendimento, TMA de entrega de produto, se o produto está chegando perfeito para o cliente, enfim. E quando não funciona, o que fazer também, né? Exato. Porque o cliente ele não reclama porque houve um problema. Ele reclama porque você não conseguiu resolver em tempo hábil aquele problema. Exatamente. Todo mundo pode ter problema. Né? Mas como é que você resolve isso para o cliente? Que tempo você resolve isso? E que atenção você dá para esse cliente? Às vezes você até fideliza um cliente que teve o problema. Sem dúvida. Porque você solucionou de uma forma que ele se sentiu acolhido, né? Acolhido. E você vê na avaliação do cliente, seja no Reclame Aqui, seja num TrustVox, seja em alguma ferramenta que você coleta essas informações de, poxa, tive um problema com a loja X, mas rapidamente eles resolveram, trocaram o meu produto, devolveram o meu dinheiro, voltaria a comprar novamente com ele. Então não é só na venda, né? É o processo como um todo que tem que ser tratado com muito carinho. Pô, legal. Bom, eu acho que já falando bastante aqui sobre métricas, queria que vocês deixassem aqui, né? Vamos encaminhar para o final da nossa conversa. Queria que vocês deixassem aqui as considerações finais aí sobre como os gestores trabalhar melhor essas métricas aí no dia a dia, que basicamente é o dia a dia do gestor de e-commerce, né? Bem, do meu ponto de vista, tente entender na tua rotina se é viável você sentar e aprofundar nessas métricas. Isso é o primeiro ponto. Se não for viável, traga pessoas ou ferramentas que vão te ajudar a mergulhar nisso. Porque a tendência é você ser catapultado e a tua operação crescer muito se você passar a fazer isso da forma correta. Então, não poupem esforços em relação a métricas. Caso queiram
estudar, testar possibilidades em checkout ou em recuperação de carrinho com IA, a compra rápida está aqui também como possibilidade, mas não deixem de olhar as métricas. Acho que isso é o mais importante que eu consigo colocar na mesa. Legal. Boa. E tem que acabar com acho que, né? Você estava falando um pouquinho aí o atendimento falou. Teve muita reclamação, muitas quantas, né? O produto não está vendendo por quê? Então eu acho que o e-commerce tem tanta ferramenta gratuita que nos ajuda aí a trazer informações para dentro da operação, para você olhar métricas, para que você possa tomar a melhor decisão, que tem que acabar com acho que produto vai vender, acho que tem muita reclamação, acho que isso não dá certo. É teste, coloca no ar, faz as métricas, olha, avalia, volta de novo para testar. Enfim, então o meu conselho potencializa acaba com acho que. Potencializa o que funciona, exatamente. Tira da frente o que não está dando certo. Funciona, mas com dados, né? Com dados. Com inteligência de negócio. E não é o acho que. Porque se você for no acho que, você vai vender sempre o que o dono gosta, o que o gerente de e-commerce acha que vende melhor, e às vezes você tem outros produtos no mix que funcionam se você trabalhar ele de uma forma diferente, né? Seja num canal diferente, seja de uma forma diferente, uma roupagem diferente nele, um relançamento de produto. Eu vejo isso muito em moda. Produto que está há um ano parado, você relança ele virou o produto da moda. O marrom não era legal no ano passado, esse ano ele é o produto da moda. E você começa a vender produto que está parado há bastante tempo no estoque. Então, acaba com acho que. Usa o BI para... Show de bola, cara. Papo curto, mas muito, muito proveitoso aqui. Quem esteve aqui com a gente até agora, com certeza vai sair com vários insights aqui para já aplicar hoje mesmo na operação. E é isso. Então, estamos terminando aqui mais um episódio. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. E, pessoal, se você não quer perder nenhum dos conteúdos do nosso canal aqui da Start Econ, clica aqui no sininho. Dá um like no vídeo, deixa aí nos comentários o que você quer ver aqui no nosso canal e até o próximo episódio. Até mais.